Como fica a situação dos usuários depois que o STF determinou que planos de saúde devem reembolsar o SUS quando os clientes fizerem tratamentos pela rede pública? Acompanhe na reportagem de Vivian Maia. O Supremo Tribunal Federal determinou que os planos de saúde devem reembolsar o SUS quando os clientes fizerem tratamentos pela rede pública. O ressarcimento já era previsto em uma lei de 1998, mas foi questionado por representantes do setor. Para se ter uma ideia do impacto da decisão, basta observar o movimento nas unidades de saúde. Nas filas e recepções, é comum encontrar gente que tem plano, mas recorreu ao Sistema Único. O maior hospital de urgências de Goiás, por exemplo, atende os casos graves independente de o paciente ter ou não cobertura de alguma operadora. De acordo com a norma, após o atendimento, a Agência Nacional de Saúde cruza os dados no sistema e faz a cobrança do plano. As empresas têm 15 dias para pagar pelo serviço. Só no ano passado, a ANS arrecadou 458 milhões de reais com a cobrança. Com a decisão do STF, todos os demais tribunais devem seguir o mesmo entendimento. Agora a gente vai conversar mais sobre esse assunto com a Nicole Soares, advogada, especialista em direito médico e da saúde. Boa tarde. Boa tarde. Essa é uma decisão, essa do STF, já deveria ter sido cumprida desde 1998. Que impacto isso trouxe para o SUS, o não cumprimento disso? A legislação que prevê esse tipo de procedimento, ela é de 98 e houve um questionamento em 2003, porque somente a partir de 2001 que o SUS começou a notificar os planos de saúde sobre essas cobranças oriundas dos tratamentos que eram feitos no Sistema Único de Saúde, mas tinha a cobertura do beneficiário que contratou o plano de saúde. Como isso ficou muito tempo, né? São 15 anos, vamos dizer assim, esperando essa decisão, o impacto financeiro a gente só vai conseguir mensurar a partir de agora, para a gente entender como que os planos vão se adaptar a essa nova realidade. Agora, Nicole, na prática, um paciente que é usuário da Unimed, por exemplo, tem um infarto, tem um acidente de trânsito, a ambulância leva para o Hugo, aqui em Goiânia, e aí? O beneficiário, ele não tem nenhuma responsabilidade com esse tipo de trâmite. Quem vai verificar se o paciente, no caso aquele paciente, ele é beneficiário de um plano de saúde, é a própria instituição de saúde. E os dados são cruzados naquele exato momento? São cruzados porque a ANS tem todo mundo nesse banco de dados. O beneficiário, ele não precisa se preocupar com declarar se ele tem ou não um plano de saúde. Até porque o atendimento de urgência e emergência, ele não pode ser negado a ninguém. Ele pode, por exemplo, chegar até o hospital que o plano dele atende e ver que lá está lotado, ele mesmo ir para uma unidade pública, ser atendido, isso não vai mudar nada. Porque o plano depois pode questionar isso, ou não? A escolha do beneficiário, não. Mas esse tipo de procedimento em que o próprio paciente consegue escolher aonde ele vai ser atendido ou não, ele quase não existe mais, porque o beneficiário ele tem que ser regulado. Por isso que a gente vê essa movimentação de que, às vezes, você chega num hospital maior e volta para um CAIS, ou às vezes você vai direto para um hospital e volta para o interior para ser regulado, para você ter essa destinação. É justamente o movimento ao contrário. A legislação ela veio, naquela época, para evitar que o plano selecionasse os casos em que ele queria atender e falasse, apesar de você ser beneficiário do meu plano, eu prefiro que você vá para a rede pública para que você não onere os meus custos. Naquela época, essa lei veio com esse intuito. Hoje a gente vê um quadro muito diferente com relação às questões da saúde. Mas isso pode resultar também em aumento no valor dos planos de saúde? É impossível não acreditar que você tem uma empresa que agora passa a trabalhar com um passivo, né, com um valor que tem que ser pago maior e que ela não vai repassar isso. De toda forma, a gente também não pode afirmar, porque algumas operadoras já trabalham na perspectiva de que essa decisão pudesse ocorrer e elas têm uma espécie de preparo para isso. Antes dessa última decisão, os tribunais não davam, alguns tribunais não davam ressarcimento para o SUS? Aí seria caso a caso, porque o que acontece bastante também?
O paciente, às vezes, está num período de carência, ele contratou o plano hoje ou amanhã e sofre um acidente ou descobre uma doença. Para o tratamento de urgência e emergência, ele vai ter o atendimento sem problema, mas ele estava naquele período em que ele não teria um acompanhamento, vamos dizer assim, 100%. E aí, nesses casos, o SUS, ele atende o paciente e vai tentar o ressarcimento, mas não é, nesse caso específico, ele não teria que receber. Então, existem essas situações que são específicas em que muitos tribunais não dão o ressarcimento de forma correta. Esse acordo de ressarcimento fica entre SUS e planos de saúde. Sim. Nada a ver com o usuário. Nada a ver com o usuário, até porque o próprio STF já se posicionou nessa mesma decisão em que é aplicada a tabela com os valores de cobrança iguais aos planos de saúde, que também era um outro pedido que existia dentro dessa ação, era de que fosse cobrado a tabela SUS. E o STF entendeu que não, que a partir do momento que o plano vai pagar esse procedimento, ele tem que pagar de acordo com a tabela que a ANS aprovou. Tá certo. Doutora Nicole Soares, muito obrigado pela participação. Ótima tarde. Obrigada.